esse conteúdo é de extrema necessidade as pessoas tomarem conhecimento. Se você está aqui, com certeza você já deve ter visto meus vídeos anteriores que eu coloquei aí para rodar nas minhas mídias, explicando aí os tipos comportamentais de acordo com a teoria DISC. Se você quer aprender a ser um bom líder, um bom gestor, um melhor pai, uma melhor mãe, você precisa entender de si mesmo e entender do outro. O autoconhecimento ajuda você a ter ganhos em todos os pilares, inclusive na espiritualidade, na família, no trabalho, em tudo, no emocional. Porque, como eu disse, quem entende de pessoas, entende de vida, entende de negócios. E agora você vai entender mais sobre o perfil comportamental do dominante e do estável. Olha só, eu já comentei com você de uma forma resumida nos outros vídeos como que essas características. Agora eu quero trazer mais detalhes, lembrando que ainda assim é só uma pontinha do iceberg tudo isso, é como se fosse 1%. Eu vou trazendo mais conhecimentos para você, você vai me acompanhando, mostra esse vídeo para as pessoas aí que têm filhos, para os gestores, você que é casado, que você precisa entender. Existem pessoas que estão em crises conjugais em razão de não entender do seu perfil e o perfil do seu cônjuge. Existem líderes, gerentes, gestores que estão sofrendo de maneira extrema por não conhecer como que é o seu modo de liderança e como precisa ser diante dos seus liderados, tá? Então, olha só. Quem é o dominante? O dominante, lembra que ele é aquele comandante, ele é firme, ele é decidido, gosta de desafios, ele é muito ousado. As decisões de um perfil mais dominante, elas são rápidas, são racionais. Essa pessoa, ela é muito efeito trator, ela é muito rápida nas decisões. O estável é o avesso do dominante. Olha só, por quê? As decisões são mais emocionais e são demoradas, porque lembra que o estável é aquela pessoa calma, paciente, bem conciliadora, geralmente ela tá sempre apaziguando as situações na família, no trabalho, é uma pessoa que muitas vezes tem dificuldade de dizer não, ela vai se acumulando de coisas. Uma pessoa vem, digamos, do trabalho e fala, faz esse relatório para mim, ela pensa, eu tô meio apurada. Não, mas tá, eu faço sim. Aí vem outra pessoa, você faz isso aqui pra mim, por favor, posso contar? Tá bom, pode, deixa aí que eu faço. Quando vê, ela tá super cheia de tarefas, porque ela teve dificuldade de dizer não. O dominante não tem dificuldade de dizer não, né? Inclusive muitas vezes ele é visto aí como uma pessoa muito arrogante, como uma pessoa assim muito difícil de lidar, porque ela não quer saber dos outros. Enfim, os outros perfis costumam ver assim, cuidado, você que é dominante, fique atento a isso, tá? Tem uma comunicação mais suave, principalmente quando for com o estável, ok? E o estável também, como a comunicação dele é muito tranquila, que lembra que ele é muito apaziguador, tem dificuldade de dizer não, o que acontece muitas vezes com o estável? Numa convivência entre estável e dominante, por exemplo, o dominante vai pensar assim, nossa, mas aquela pessoa que é estável, não dá pra falar nada com ela, que ela já sai chorando, que ela já fica triste, parece uma alface, que cheio de ai, não sei o que, sabe? Já a pessoa estável vê o dominante assim, pensa que o dominante, essas duas pessoas trabalham junto e o dominante chega lá e fala assim, cadê aquele relatório que eu te pedi? Vai lá e me entrega já, você tem 5 minutos. E o dominante sai. Aí passa um tempo, né? Chega na hora do almoço, o dominante fala uma coisa, outra coisa. Chega assim, e fala pro estável, olha, vamos almoçar juntos? Eu tava esperando você, vamos? Aí o estável olha para essa pessoa assim e fala, nossa, só pode ser bipolar essa pessoa, porque agora há pouco tava aqui me pedindo, me exigindo, e agora pede para eu estar indo com ele almoçar, entende? Então, assim é a visão de um para o outro.
O dominante, ele ama desafios. Se você falar pro dominante, duvido você conseguir fazer tal coisa, duvido você conseguir, ele vai dar um jeito. Ele vai lá, ele consegue, fala, não, deixa pra mim, deixa que essa eu resolvo, deixa comigo. Porque ele gosta de desafio, ainda mais quando o desafio é ele mesmo, sabe? Agora, o estável, ele não precisa estar provando nada pra ninguém. Se você falar para um estável assim, eu duvido você conseguir, ele fala, eu também. Porque ele não tem necessidade de competição, entende? Ele não precisa estar mostrando as coisas para ninguém. Agora, você já imaginou, talvez casais que têm 2 filhos e um é dominante e o outro é mais estável. Você imagina como que é essa relação? Cachorro latindo. Uau, uau, uau. Agora você já imaginou uma família em que tem 2 filhos e que um é dominante e o outro estável? Geralmente o dominante ali, não importa se ele é mais velho ou mais novo, ele que comanda ali o outro, ele que manda no outro, e o estável muitas vezes fica quietinho. Fique atento, tá, rapaz? Esses tempos atrás chegou um casal em que eles têm 4 filhos. 4 filhos. E os 3 são mais voltados para a estabilidade. São crianças mais estáveis, harmoniosas, planejadoras, pacientes. E um deles é mais dominante. Então, assim, quando ele quer as coisas, essa criança, ela se joga no chão, todo mundo tem que fazer a vontade dele, ele fala alto, enfim. E eles falaram para mim, olha, o nosso filho, esse aqui, ele faz assim, faz assado, não sei o que, ele tem problemas. Eu falei, e os outros? Os outros quase não reagem. Daí eu falei, na verdade, quem tá com mais problemas é os outros 3, porque eles ficam quietinhos, eles vão guardando tudo isso no coração do pai e da mãe, sabe? E futuramente, mesmo quando eles crescerem, eles são casados, já têm os filhos, eles vão lembrar que o pai sempre fez as vontades daquele e tal, porque o estável ele não fala, ele não quer discordar. Por exemplo, se todo mundo na família vai pedir uma pizza, aí todo mundo quer de calabresa, ele nem gosta de calabresa, ele pensa assim, talvez não seja tão ruim assim, vai, pede calabresa, eu como e tal, porque ele tem assim, muita dificuldade de discordar. Mas atenção, cuidado! Quando o estável surta, aí ele vira a mesa. Ele não quer nem saber, porque ele já aguentou muita coisa, mas muita coisa mesmo. Aí ele já vai começar a trazer coisas que é de muito tempo. Aquela vez aconteceu isso. Não, eu tô cansado. E às vezes é assim, só um fósforo. Daí a pessoa fala, nossa, mas você é tão calmo, tão harmonioso, tudo só por causa disso. Mas não, é que ele acumulou, entende? Ele acumulou muita coisa, daí ele se cansou muito disso. Agora eu quero que você imagine um perfil dominante e outro estável, e eles são casados. Imagine essa situação. Até na parte financeira aí vai ter conflito, sabe por quê? O dominante, ele arrisca mesmo. Lembra que ele é ousado, competitivo? Ele quer arriscar, ele não tem medos, ele é uma pessoa muito confiante. Tipo, se ele quer fazer alguma coisa, ele vai naquele rumo, ele não pensa assim, nossa, vai dar errado. Geralmente não é uma pessoa muito voltada para o planejamento. Ela quer que essa pessoa ela quer que dê um jeito, quer que as coisas se resolvam, que as coisas fluam. Nem sempre quer seguir o caminho do planejamento. Essa pessoa ela tem dificuldade muitas vezes em planejar, em ser estratégica, diferente do estável, que geralmente tem um método, é mais consistente, ok? Então o casal que é assim, que um é dominante e outro estável, geralmente nas finanças, o dominante quer arriscar, o estável não, ele já é mais seguro, ele já não quer arriscar. Um exemplo disso geralmente o serviço público tem muito essa questão da estabilidade, sabe por quê? A estabilidade é um valor para algumas pessoas, principalmente para o estável, que geralmente gosta de ter aquele valor fixo, não tem problema nenhum com isso, entendeu? Já o dominante, ele já é mais assim, não importa, ele já arrisca mais, ele vai de atrás de outro resultado. Então já pensou esses dois juntos? Pode gerar confusão, mas olha só,
numa organização, numa empresa, é bem legal os sócios serem outro perfis diferentes, que daí um complementa o outro. Claro que vai precisar de muito conhecimento, tranquilidade, porque é o avesso um do outro, consegue entender? Aqui decisões rápidas, aqui decisões devagar, aqui é muito racional, aqui o estável é mais emotivo. Então só aí você já consegue perceber as diferenças entre o estável e o dominante. E olha só, é muito necessário hoje as organizações, seja órgãos públicos, igrejas, associações, empresas, no meio familiar, entender das pessoas. Porque quando você entende das pessoas, você trata a pessoa como ela precisa ser tratada e não como você gostaria que você fosse tratado, entende? Porque o dominante, por exemplo, para você conversar com ele, você tem que ser rápido, você tem que mostrar já a solução para ele já quer ir direto no valor, ele não quer saber de detalhes. Lembra que eu comentei já em vídeos anteriores como que é o conforme? O conforme quer saber dos detalhes, nos mínimos detalhes, quer saber do projeto, tal. Já o dominante não, quer saber se vai dar o resultado para ele que ele está procurando. E o dominante geralmente vai ficar cansado se vir com muito detalhe para cima dele, entende? Então ele é uma pessoa assim muito rápida. E já o estável, ele é uma pessoa assim que ele valoriza, geralmente assim, muito essa questão do autoconhecimento, porque é uma pessoa muito empática, observadora. E o dominante muitas vezes, olha, ele tem que parar e aprender muito com o estável, né? Essa questão de analisar, saber respeitar o tempo do outro. E mesma coisa o estável, aprender que muitas vezes é preciso tomar decisões mais rápidas. Em outros momentos é preciso aprender a dizer não. Porque olha só, pensa num lugar, uma vez eu atendi uma pessoa que lá no círculo que ele vivia, na religião dele, ele pensava, se for, pensava que tinha um espírito em mim, porque a maioria eram estáveis, pessoas tranquilas, harmonizadoras, muitas vezes calmas, mas que não discordava. E já o dominante, ele não tem problema nenhum. Ele pensava, nossa, eu pensei que tinha problemas espirituais. Olha só, nem sempre é assim, entende? Quando você conhece disso tudo, até na questão religiosa, as igrejas, enfim, as religiões seriam assim, até ainda melhores. O autoconhecimento, ele é transformador em todos os níveis. Então, busque desenvolvimento, busque autoconhecimento. E olha só, nos próximos vídeos eu vou falar como costuma ser a liderança de cada perfil e quais são os pontos fortes, quais são os pontos fracos que cada perfil tem. Então, assim, primeiro você já vai colocar aqui hashtag se você é dominante, se você é assim, uma pessoa firme, decidida, que os outros às vezes têm que ter medo talvez de você, você coloca aí hashtag eu sou dominante. Agora, se você é uma pessoa mais calma, você sempre está apaziguando as coisas no seu trabalho, na sua família, você vai colocar hashtag eu sou estável, ok? Eu quero saber quem é você.